Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube para a gente trocar aquela ideia sobre as melhores oportunidades que surgiram hoje no mercado, né? Hoje, dia 18 de junho, estou falando aqui com vocês, 6h30 basicamente, o mercado já está em leilão para encerrar, certo? Hoje tivemos um dia lateralizado, muito em função do que está acontecendo aí, né? Ao redor do mundo também, né? Muito em função que teremos feriado amanhã, então a galera não está se posicionando. Mercado um pouco mais lateral, também outros motivos que a gente não conhece, mas o que importa pra gente é analisar o gráfico e ver quais foram as melhores situações e o que a gente pôde operar de bom no dia de hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a nossa análise, mas antes, gostaria de falar e dar um recado muito importante para vocês, tá? Neste dia que eu tô gravando esse vídeo, faltam exatos 5 dias para a gente começar o nosso processo de treinamento da mentoria, tá? Nossa mentoria SDC vai começar dia 23 de junho, ou seja, segunda-feira que vem. E você que tem interesse de participar desse processo de mentoria, o link está aqui na descrição, tá bom? Clica no link, lá no site você vai ter todos os conteúdos que você precisa saber, informações, datas, quanto que vai ter de sala ao vivo, quanto que vai ter de mentoria, quais são os conteúdos, enfim. Tudo que você precisa saber sobre a mentoria, clica nesse link, vai lá no site, tem feedbacks de alunos, resultados de alunos, meus resultados, um pouco da minha história, enfim. Tá tudo lá, tá bom? Então, interessados, primeiro link na descrição sobre a mentoria STC, tá bom? E o de sempre, que eu peço para vocês também, que é deixar o like, também se inscrevam no canal, também deixe comentários, quantos comentários vocês quiserem, com ideias, feedbacks, se alguma dessas operações aqui que eu ler com vocês, vocês operaram alguma delas e tudo mais. Fiquem à vontade em relação aos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos então ao nosso conteúdo, vamos aproximar o gráfico aqui pra gente entender alguns dos melhores movimentos que aconteceram no dia de hoje, né, pessoal? Bom, dia lateralizado é muito simples, né? Dia lateralizado é o que a gente sempre costuma dizer para os alunos. Você opera máximas, você opera mínimas, você compra suporte, você vende resistência. Só que é o seguinte, ainda, né, a grande parte das pessoas, né, a maioria delas, ainda sente um pouco de dificuldade em relação ao time de você poder fazer as operações, né? O time de você clicar. O dia quando ele fica lateralizado, o que é muito comum de dias como esse é a busca de liquidez a todo momento, né? O mercado ele viu ali na máximas, ele viu ali na mínimas. Então, se você sacar, né, essa ideia das violinadas, sacar realmente que esses detalhes acontecem nessa busca de liquidez e você se aproveitar disso, você consegue ser lucrativo em um dia como o dia de hoje, que é lateral, tá? Então, vamos buscar então as oportunidades na qual você poderia fazer suas operações, tá? Primeira operação do dia foi essa daqui, ó. Você pegaria uma field máxima do 1, mínima aqui do 4, tá? Aqui o movimento ele fez uma retração com possibilidade de expansão, tá? Então aqui você poderia já pensar a sua primeira operação de venda, tá? Aqui você também poderia ter o apoio do gráfico do 30 minutos, porque foi um pullback, né? Então aqui foi um pullback do gatilho 1. Você poderia ter pegado essa retração e buscado a expansão. Perceba, né, que o alvo era mínima, né? O alvo era mínimo do movimento, veio, pullback, alvo na mínima. Atingiu sim no candle 11. E a gente sabe que o alvo, por ser na mínima, ele também tem essa possibilidade de passar ou não passar, né? Se no caso ele não passa, ele retrai novamente, ele volta. Então, automaticamente, se você percebeu isso, né? Se você vendeu ali no 8, 7, 8, principalmente no 8, você percebeu que o mercado ele não furou o fundo, né? No 10, 11 ele não conseguiu passar, automaticamente você já reverte, né? Você já pode buscar movimentações de compra, tanto no 12, né? Porque o 11 ali você já percebeu que ele já não conseguiu passar, né? No 11 aqui. No 12 você faria a operação, no caso, ou no 13, né? Porque o 13 testou para baixo, teste de rompimento do 11 que você poderia ainda comprar. E aqui também tivemos alguns gráficos intermediários, se não me engano, 10, que foi um dos gráficos que também auxiliou bastante nessa retomada da movimentação de alta. Aqui, ó, o 6, ó, o 6 também rompeu, então ajudou muito, tá? Nessa retomada do movimento de alta, comprou, subiu com ele. E aí percebe, né, que o movimento ele realmente, né, estava lateralizado. Por quê? Porque ele acabou rompendo, né, o topo aqui para a esquerda. Era de se imaginar que após o fechamento do 13 desse jeito, era de se imaginar que o 14 ele poderia fazer o quê? Continuar subindo para testar a máxima do dia, que foi só testada lá na frente, né? Só que o 14 ele não fez isso, né? Aqui no caso o 14 voltou fazendo uma negação de rompimento. E todo esse processo que ele veio retraindo aqui, ainda era, querendo ou não, né, pessoal? Ainda era, querendo ou não, deixa eu puxar um tiquinho mais para a esquerda,
era um teste de gráfico de 60 minutos ainda, né? Então, após o fechamento do 13 e do 14 negando, você poderia pensar numa venda no 15, tá? Você poderia pensar numa venda no 15 de modo que você buscasse essa retração aqui, ó. E em 10 minutos também ficou muito interessante com ponto de referência, tá vendo? Então você buscaria a possível venda, para que depois que você pegasse essa possível venda, você tentasse novamente uma expansão na compra. Só que para mim, na minha opinião, era possível de se visualizar a expansão de compra, pelos gráficos aqui, pelo ponto de referência, mas a questão de entrada não ficou tão boa. Principalmente olhando para os 5 minutos, porque esse gráfico já explodiu para cima aí muito rápido, no 18, né? Então ficaria talvez um pouco difícil para você fazer a sua entrada. Deixa eu ver só aqui, tá vendo? Também negou, nem esse último gatilhozinho aí. Negou todo mundo, então fica muito difícil de pegar essa operação de compra, mas poderia ser possível imaginar que ela poderia acontecer, tá? Então, o que que aconteceu? Então, beleza. Então, o movimento veio, retraiu, buscou a retração e expandiu. Perceba o que que aconteceu, negou de novo. Então, chegou no topo, negou, pessoal, não tem mais nada a pensar a não ser uma operação de venda. Então, o 19 fechou, você poderia vender no 20, ou se o 20 fechou, você ainda poderia vender no 21 com o mesmo intuito aqui, com 10 minutos te dando filtro. Tá? Muito bacana. Vendeu no 21, desceu com ele até as mínimas. Não passou das regiões de mínima, só que aqui também não ficou legal para comprar, tá? Nessa região aqui para mim ficou mais difícil de comprar, tá bom? Aí ele fez o pivôzinho, esse pivôzinho foi legal de comprar, tá? De novo aqui você teve apoio dos intermediários te ajudando aqui. Aqui no 5 ficou muito bonito. E eu, se eu não me engano, acho que era o 30 que também ficou bem legal aqui. Foi aqui por volta desse 6, eu imagino. Quer ver? Deixa eu ver se foi aqui mesmo. Exatamente. Então o 5 que é o fechando, você também teve um filtro muito bom pelo 30. Então já teve esse pivôzinho, juntou com 30, juntou com todo o contexto que você tinha no momento. É uma excelente oportunidade de compra neste movimento aí, tá? O que que aconteceu? Beleza, ó, foi um excelente pullback, né? Veio pullback e subiu. Neste momento, quando ele chegou aqui, ó, o que que ele fez? Ele chegou na região de topo. Chegou na região de topo. O que que ele fez? Ele violinou, né? Ele violinou a região de topo. Não conseguiu passar, automaticamente habilitou uma operação de venda de novo. Então, aqui ó, você poderia estar fazendo essa operação de venda no candle, se eu não me engano, no candle, pode fazer aqui ó, no próprio, peraí, poderia fazer no próprio 35, tá? Poderia fazer no próprio 35, ou aqui para mim, na minha opinião, se o 35 também não subiu, você ainda poderia fazer no 36, tá? Porque ali o topo já não tinha sido passado, né? Então vendeu, desceu com ele. Aí ele fez mais um pullbackzinho aqui para cair mais um pouco, fez mais pullback para cair mais um pouco, só que ele não caiu e lateralizou, né? Aqui ficou feio, não dava pra fazer nada, aqui ficou bom. Aqui, ó, venda, tá? 64 fechou, romperam anteriores aqui, você poderia, e negou também muita coisa, então você poderia vender, tá? Inclusive lá no Instagram eu mostro essa operação aqui, né? Vendia muito legal, vendeu, show, desceu com ele. Ele voltou, né, para retestar novamente essa região. Dava para vender de novo, dava para vender de novo, tá? Porque aqui era um movimento onde ele estava aqui buscando praticamente uma liquidez, né? Você percebe que ele estava buscando uma liquidez. Depois, quando ele chegou no topo e não passou, ele não estava querendo cair, né? Buscava liquidez, descia, buscava liquidez, descia. E, independente disso, tudo era venda. Porque a compra em si era só se você tivesse a confirmação para ele ir embora, tá? Só isso, você não pensaria em compra, porque a compra seria só após o rompimento aqui, tá bom? Você não fez esse rompimento, você só estava violinando no máximo, você estava testando regiões de resistência, então não existia ainda movimentações de compra claras, era somente venda. Então, mesmo que você, por exemplo, fizesse alguma venda e saísse da operação, você ainda poderia vender de novo, tá? Você ainda poderia vender de novo, tá? Então, a gente teve algumas outras vendinhas aqui, né? Como venda aqui, tá? E aí ele conseguiu descer. Lateralizou, né? Chegou em regiões de mínima aqui novamente, né? Nada mais justo do que não rompeu o mínimo, volta a subir, né? Aqui a gente teve algumas estruturas muito boas, ressalvo aqui essa, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, exato, com um padrão muito lindo aqui de filtro, né? Com 30 minutos de estrutura no 5, excelente oportunidade de compra, tá? Muito boa mesmo, tá? Você poderia pegar tanto neste cara aqui, quanto nesse aqui também, ó. Também foram muito bons. E se você ainda quis pegar atrasado, você ainda poderia pegar na ponta do 18, que era do 103 ou 104. E aí, né?
encerrou o dia com chave de ouro. Que mesmo sendo um dia lateralizado, vocês percebem que existem oportunidades. Só que essas oportunidades, elas surgem na maioria das vezes em momentos onde você tem as violinadas. Não é à toa que, por exemplo, vou expandir o gráfico aqui, ó. Não é à toa que, por exemplo, olha para vocês verem. Essa oportunidade aqui, ó, surgiu após uma violinada na compra. Essa oportunidade aqui surgiu depois de uma tentativa de rompimento, né? E ele volta, ou seja, quando você olha em um gráfico maior, isso é uma violinada também. Quando você analisa aqui, ó, violinada também. Quando você olha isso aqui, ó, violinada também. Olha aqui, violinadas de fundo, ou seja, dando oportunidade de compra. Olha aqui, venda, 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 ou seja, violinadas de topo dando oportunidades de venda, né? Aqui, de novo, ó, violinadas para dar compra, né? Então, ou seja, muita gente tem dificuldade, fala assim, ah, mas eu não sei fazer operações, eu não sei o time de entrada, eu não sei o momento que eu tenho que clicar. E pessoal, é muito simples, muito simples. Espere a violinada, espere a pega de liquidez que o mercado faz para normalmente ele fazer essa virada. Por quê? Porque na grande maioria das vezes as pessoas estarão aqui, ó, com seus stops, ó, tá vendo? Ó? Tem muito stop aqui em cima, muita liquidez aqui em cima. Em cima deste topinho, existem stops que podem ser acionados e quando eles são acionados, o mercado busca esses stops, ou muitas das vezes pessoas estão entrando lá, é ali que ele ganha liquidez e cai, tá? Não é à toa que o mercado financeiro, 95% das pessoas perdem e 5% das pessoas ganham. Porque na grande maioria das vezes, quando você está vendo o mercado subir, ele está capturando liquidez para cair. E a mesma forma, cair. Quando você está vendo que o negócio está caindo e você acha que vai desmoronar, como por exemplo, vamos supor esse período aqui, ó. Tá vendo esse período? São vários candles negativos. Quando a pessoa olha isso aqui, inclusive muitas pessoas olham dessa maneira aqui, ó, com um zoom bem agressivo. Quando ela vê essa pernada aqui, ó, na grande maioria das vezes, o 95% das pessoas, quando vê movimentos agressivos como esse aqui de queda, o que elas entendem? Elas entendem simplesmente que o mercado ele vai desabar. E muitas das vezes vendem, tá? Mesmo ele desabando assim, tá? Na emoção, às vezes vem acontecendo ali o movimento de queda e querem vender. Então, é isso que acontece. Por isso que grande parte das pessoas perdem. Beleza? Turma, então é isso. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam do like, inscrição e comentário. E também da nossa mentoria SDC que vai começar dia 23, tá bom? Tem interesse de participar? O link tá aqui na descrição. Lá você encontra todos os detalhes. Tamo junto, um grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body